Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o peso invisível da sua própria história. A vida sempre sussurrou em seu ouvido. Você não consegue. Você não nasceu para isso. Você não tem o que é preciso. E durante anos, talvez décadas, você acreditou nessas vozes. Não porque elas fossem verdadeiras, mas porque eram familiares. Crescemos em um mundo onde a escassez é ensinada antes mesmo de aprendermos a andar. Antes de pronunciar as primeiras palavras, já fomos programados para temer. Medo de errar, medo de perder, medo de ousar. E então, nos tornamos prisioneiros invisíveis de uma cela que sequer conseguimos enxergar. Mas a realidade não é uma sentença. Ela é uma criação. Não existe um único bilionário, visionário ou revolucionário que não tenha primeiro acreditado naquilo que ainda não existia. Edison enxergou a luz quando o mundo ainda conhecia apenas o escuro. Ford viu automóveis em movimento quando as carroças ainda dominavam as ruas. Disney visualizou castelos encantados, quando todos ao redor só viam terra vazia. O que eles tinham? Fé. Não uma fé religiosa, não uma fé cega, mas a força indomável de acreditar que a realidade é maleável quando você a confronta com uma mente decidida. A maioria das pessoas vive como náufragos mentais, afogadas em dúvidas, agarradas em pedaços de esperança frágil, esperando que a maré da sorte as leve para um novo destino. Mas o oceano da vida não respeita quem apenas espera. Ele respeita quem aprende a nadar contra a corrente. A fé não é esperar que o vento mude, é içar as velas mesmo quando o céu está negro e remar com as próprias mãos até que a luz apareça no horizonte. Tudo começa na mente. Toda riqueza, todo sucesso, toda vitória. O mundo material nada mais é do que um reflexo daquilo que sua mente acredita ser possível. Robert Kiyosaki sempre repetiu: o ativo mais poderoso que você possui é a sua mente, porque é nela que habita a semente da criação. Aquilo que você planta em pensamentos, você colhe em realidade. E, se planta medo, colhe estagnação. Se planta fé, colhe expansão. Veja o que acontece na vida dos que se tornam livres financeiramente. Eles não começam com mais sorte, começam com mais clareza. Enquanto a maioria teme perder o emprego, o investidor pergunta: como eu crio minha própria fonte de renda? Enquanto os fracos dizem: eu não posso, os fortes declaram: como eu faço para conseguir? E essa pergunta simples muda todo o jogo, porque ela ativa o que há de mais valioso em você: o poder criador. Mas para acessar esse poder, é preciso vencer o primeiro inimigo, a dúvida. A dúvida paralisa. Ela sussurra em sua mente: e se não der certo? E se você fracassar? E se for ridicularizado? E se perder tudo? Ouça bem, o fracasso não destrói. O medo de fracassar, sim. Todos os grandes passaram pela escuridão. Todos caíram. Todos foram ridicularizados. Mas todos tinham fé na visão que carregavam, porque a visão sustentada pela fé se torna inevitável. Como a semente que rompe a terra, ela cresce em direção à luz, mesmo que pedras e espinhos tentem sufocá-la. A clareza da visão não nasce do mundo externo, ela nasce do fogo interno. Quando você define com exatidão o que deseja, o universo inteiro começa a se mover ao seu favor. Não por mágica, mas por direção. Porque uma mente focada vê oportunidades onde os distraídos veem obstáculo. O investidor experiente vê a crise como solo fértil, enquanto o amador corre em pânico. O empreendedor vê a necessidade não como problema, mas como mercado. O líder vê o caos como palco para liderar. Mas mesmo a clareza não é suficiente se não houver propósito. O propósito é o combustível da jornada. Sem ele, qualquer dificuldade se torna insuportável. Com ele, nenhum obstáculo é grande demais. Pense em Abraham Lincoln. Ele enfrentou falências, perdeu eleições, foi subestimado por anos, mas o propósito de transformar sua nação o mantinha em movimento. Quando o propósito arde em seu peito, o cansaço não o paralisa, ele apenas sinaliza que você está avançando. Agora, propósito exige disciplina. Sem disciplina, a fé é frágil, porque o caminho da criação exige repetição, exige sacrifício, exige renúncia.
Enquanto os fracos buscam atalhos, os fortes constroem degrau por degrau. Enquanto os acomodados esperam motivação, os disciplinados criam hábito. A disciplina é a ponte entre a visão e a realidade. É acordar cedo quando o corpo quer dormir. É estudar quando o mundo se distrai. É economizar quando todos gastam. É investir quando o medo domina o mercado. Observe qualquer milionário verdadeiro. Não aquele que herdou fortunas, mas aquele que construiu. Todos possuem o mesmo traço: disciplina inabalável, porque eles compreenderam que o sucesso não é um evento, é um processo. E processos exigem consistência. Pequenas ações diárias, repetidas por anos, criam resultados que parecem milagrosos para quem apenas observa de fora. Mas não há milagre. Há decisão, há fé ativa, há trabalho inteligente sustentado por crenças poderosas. Porém, mesmo a disciplina enfrenta as intempéries da vida, porque a jornada do crescimento não é linear. Haverá quedas, haverá falhas, haverá perdas. E aqui entra a adaptabilidade. A fé não é rigidez, ela é flexibilidade com direção firme. É como o bambu que dobra diante da tempestade, mas não se parte. É como o navegador que ajusta a rota, mas nunca abandona o destino. Os fracos desistem ao primeiro vento contrário. Os fortes ajustam as velas, porque eles entendem que a adversidade não é o fim. É o mestre invisível que lapida sua força interior. Cada dificuldade carrega consigo a semente de uma nova habilidade, de uma nova visão, de uma nova oportunidade. Foi nas crises que Rockefeller construiu impérios. Foi nas guerras que Churchill forjou sua liderança. Foi nas quedas que Jobs reinventou empresas. Mas, para adaptar-se, é preciso resiliência emocional. E a resiliência nasce da fé, da certeza interior de que você não é produto das circunstâncias, mas criador delas. A dor não define seu futuro. A falência não define seu valor. O fracasso não define sua identidade. Você não é o que lhe aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. E nesse exato ponto, o aprendizado se torna a chave que expande sua força. Antes de avançarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Sua jornada para criar a realidade que deseja começa com pequenos atos de fé. E no final deste vídeo, você vai descobrir como transformar pensamento em conquista. Não perca a parte que pode redefinir seu destino. O aprendizado não é acumular informação, é transformar conhecimento em sabedoria prática. Muitos leem livros, assistem palestras, fazem cursos, poucos aplicam. O aprendizado verdadeiro só ocorre quando o conhecimento atravessa o cérebro e desce até as mãos, até os pés, até os hábitos. É quando a teoria se torna carne, quando as ideias viram rotina, quando o saber se converte em ação consistente. Robert Kiyosaki sempre ensinou que a educação financeira não está nas escolas, porque o sistema foi desenhado para formar empregados, não donos. Ele ensinou que o verdadeiro aprendizado começa quando você questiona o que te ensinaram, quando percebe que o salário não te dá liberdade, quando entende que o emprego é uma muleta frágil que pode ser arrancada a qualquer momento. O verdadeiro aprendizado acontece quando você descobre que não deve trabalhar por dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar por você. E aqui nasce a segunda camada da fé, a fé que não depende da aprovação externa. Porque no início, todos vão duvidar de você. Seus amigos vão rir, sua família vai aconselhar cautela, seus colegas vão dizer que não é o momento certo. Mas o momento certo não existe. O momento é agora, e a fé não negocia com o medo coletivo. Grandes visionários sempre caminharam primeiro sozinhos. Só depois, o mundo inteiro passou a chamá-los de gênios. A fé é solitária no começo. Ela é o fogo silencioso que arde dentro de quem enxerga o invisível. Enquanto o mundo vive do que já foi criado, o visionário vive do que ainda não nasceu. E por isso, o preço é alto. Por isso é tão raro. Mas exatamente por ser raro, é tão poderoso. Agora, entenda algo fundamental. A fé não é ausência de medo. É decisão de agir apesar do medo. Não há coragem onde não há temor. A diferença é que os vencedores caminham mesmo tremendo. Eles negociam com o medo,
mas não entregam a direção para ele. Porque sabem que do outro lado do medo sempre existe expansão. Sempre existe um território novo esperando ser conquistado. Assim como um guerreiro que entra no campo de batalha com o coração acelerado, mas com a espada firme, o criador de sua própria realidade enfrenta o desconhecido com disciplina, propósito e visão clara. Cada passo adiante rompe uma corrente invisível que antes o mantinha prisioneiro. Mas há algo ainda mais profundo nessa jornada. Algo que separa aqueles que apenas conquistam riqueza material dos que alcançam verdadeira abundância. A gratidão. Gratidão não como um clichê, mas como uma energia ativa que multiplica tudo o que você possui. Quem é grato pelo pouco, recebe o muito. Quem despreza o pouco, nunca está pronto para o grande. A gratidão real não é esperar tudo estar perfeito para agradecer. É ser capaz de enxergar o privilégio oculto até na dor. É reconhecer que cada obstáculo carregava um presente disfarçado. É perceber que cada dificuldade o fortaleceu. É honrar o processo. Mesmo quando ele parece injusto, os milionários de alma carregam essa gratidão. Não porque não sofreram, mas porque decidiram aprender com o sofrimento. Não porque não perderam, mas porque decidiram reconstruir com mais sabedoria. Não porque não foram traídos, mas porque decidiram não se tornar amargos. Gratidão não é emoção, é escolha. E essa escolha purifica a mente para enxergar o que os ingratos jamais veem. Agora você entende por que poucos alcançam a verdadeira grandeza. Não porque faltem oportunidades, mas porque falta fé sustentada por ação disciplinada. Falta visão que ultrapasse o presente. Falta a coragem de andar quando o chão ainda não se formou sob os pés. É fácil olhar para os que conquistaram e dizer que tiveram sorte, que nasceram em berço de ouro, que receberam algo que você não recebeu. Mas quando você estuda suas histórias reais, descobre que todos sangraram, todos foram humilhados, todos trabalharam enquanto o mundo dormia, todos investiram enquanto os outros gastavam, todos arriscaram quando o medo paralisava as massas. O que os moveu? A fé em algo maior que o presente imediato, a convicção inabalável de que a realidade é moldada por quem ousa confrontá-la. Pense em Thomas Edison. Ele falhou milhares de vezes tentando criar a lâmpada. Perguntaram a ele como se sentia após tantos fracassos. Ele respondeu: "Eu não fracassei. Apenas descobri milhares de formas de como não fazer uma lâmpada." Essa é a força da fé ativa. Cada queda o aproximava da vitória, porque sua mente não via o fracasso como o fim, mas como uma lição necessária. Pense em Walt Disney. Faliu inúmeras vezes. Foi chamado de delirante. Dormiu em bancos de praça. Viu seus projetos serem recusados centenas de vezes. Mas sua visão de um império de fantasia, alegria e magia era maior que o julgamento alheio. Hoje, o mundo inteiro conhece seu nome. Seu legado toca bilhões de vidas, porque ele teve fé em algo que ninguém via. Pense em Henry Ford. Foi ridicularizado por sonhar com veículos acessíveis para todos. Diziam que as pessoas nunca abandonariam suas carroças. Ele persistiu, inovou, revolucionou, criou o modelo de produção que mudou o mundo, porque acreditou primeiro, porque enxergou o invisível. Você percebe o padrão? Não são superdotados, não são sobrenaturais. São homens comuns, com uma fé extraordinária. Uma fé que nasce da clareza de propósito, da disciplina diária, da resiliência diante do fracasso, da adaptabilidade diante da mudança, da gratidão verdadeira e da decisão firme de jamais recuar. E aqui está a verdade brutal. Ou você domina sua mente, ou será dominado pelo medo. Ou você cria sua realidade, ou viverá preso na realidade que outros criaram. Ou você alimenta sua fé diariamente, ou será sugado pelas dúvidas coletivas que paralisam as multidões. Porque, no fim, o mundo pertence aos que acreditam antes de ver, aos que caminham antes de haver estrada, aos que plantam antes de ver brotar, aos que persistem quando todos já desistiram. E neste exato momento, a escolha está diante de você. A escolha nunca foi sobre o que o mundo lhe deu. Sempre foi sobre o que você decide fazer com aquilo que recebeu. Cada ser humano pisa nesta terra
com uma única ferramenta em comum: o poder de decidir. E é essa decisão que molda destinos, cria legados e separa aqueles que apenas existem dos que verdadeiramente vivem. Você pode continuar caminhando com o rebanho, aceitando os limites impostos, reproduzindo as mesmas crenças medíocres que seus pais e avós carregaram. Pode continuar acordando com medo, dormindo com arrependimento e aceitando o conforto vazio da zona de segurança. Ou pode, neste exato instante, ativar dentro de si o dom supremo que diferencia o construtor do espectador: a fé. Não a fé de palavras vazias, mas a fé que age quando todos recuam. A fé que constrói enquanto o mundo duvida. A fé que investe enquanto os outros consomem. A fé que estuda quando os demais se distraem. A fé que visualiza o castelo muito antes que a primeira pedra tenha sido colocada. Veja, o dinheiro não cria o milionário. A fama não cria o líder. As posses não criam o mestre. É a mente forjada pela fé que cria tudo isso. Toda realidade visível nasce primeiro no invisível, primeiro na mente, depois na matéria, primeiro na crença, depois no resultado, primeiro na visão, depois na concretização. Por isso, não existe barreira mais letal do que a mente aprisionada. Milhões caminham livres fisicamente, mas algemados por dentro. São escravos de pensamentos limitantes, de doutrinas que repetem sem questionar, de conselhos dados por quem nunca construiu nada, de uma mídia que programa o medo como alimento diário. Mas quem desperta nunca mais volta a dormir. Quando você enxerga o poder que carrega em sua mente, todo o teatro externo perde força. O caos econômico não o abala. As críticas não o paralisam. A crise vira oportunidade. Porque você entende, enfim, que não depende do governo, da economia, do patrão, do mercado. Depende de você. Depende da sua fé. E a fé verdadeira não espera sentir confiança para agir. Ela age para criar a confiança. Ela entende que os resultados não antecedem a crença, mas a seguem. Primeiro você acredita, depois colhe. Primeiro planta, depois colhe. Primeiro decide, depois conquista. Assim foi com os impérios que hoje admiramos. Assim foi com os visionários que escreveram história. E assim será com você. Se tiver coragem de atravessar a ponte estreita que separa os muitos que sonham dos poucos que fazem. Porque a fé não garante o caminho fácil. Ela não elimina a dor, não apaga o cansaço, mas ela faz com que tudo isso valha a pena. Porque ao final de cada batalha, existe uma força inabalável que se ergue dentro de você. O orgulho legítimo de quem não se rendeu. Pense em cada manhã que você acorda. O mundo já tem planos prontos para te controlar. O noticiário já espalha medo. As redes sociais já plantam inveja. Os pessimistas já declaram falência antes mesmo de tentar. É você quem escolhe qual voz ouvir. E enquanto milhões irão preferir a distração, o escapismo, a reclamação, os escolhidos estarão moldando o invisível, trabalhando em silêncio, estudando enquanto ninguém assiste, construindo redes, criando ativos, forjando mentalidade, aprendendo com os erros, reinventando-se diante do imprevisto, mantendo a fé acesa como uma tocha na escuridão. Esses poucos, inevitavelmente, colherão, porque a vida respeita o plantador diligente, e quando o fruto chega, o mundo chamará de sorte, mas você saberá que nunca foi sorte, foi decisão, foi visão, foi disciplina, foi fé. E, quando a multidão olhar para você no futuro e disser, como conseguiu? Você poderá sorrir em silêncio, sabendo o que poucos entendem. A força que cria a realidade que desejamos não está no mundo externo, está dentro. Está na mente que se recusa a se dobrar, no espírito que não aceita as amarras invisíveis, no coração que nunca desiste do que acredita. Hoje, a maior prisão não tem muros, ela existe nos pensamentos limitados. E hoje, a maior liberdade não está nos países, está na mente liberta de quem desperta. Quem domina sua mente, domina o jogo. Quem governa sua fé, governa seu futuro. Agora é você diante de si mesmo. Porque a força da fé cria a realidade que você deseja. Sempre criou, sempre criará. A única pergunta que sobra é: você está pronto para viver o que sempre esteve ao seu alcance? O jogo da vida já começou,
e não há retorno para quem finalmente entendeu o poder de acreditar. Que essa mensagem marque o ponto de virada na sua mente e na sua vida. A partir de agora, você não é mais refém do acaso nem das circunstâncias. Você escolhe assumir o controle da sua realidade, guiado pela força da fé que transforma pensamentos em conquista. Se essa verdade tocou o seu espírito, curta e compartilhe com quem precisa despertar e enxergar o poder que carrega dentro de si. Espalhe essa semente de transformação. Deixe nos comentários a frase "Eu escolho criar minha realidade", como um compromisso público com a sua própria jornada de crescimento. Se estiver enfrentando desafios, sinta-se à vontade para compartilhar. Aqui é um espaço seguro, onde mentes que desejam liberdade e prosperidade se unem, se fortalecem e se levantam juntas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada novo vídeo é um degrau a mais na sua construção interior, um movimento consciente para romper as limitações invisíveis que por tanto tempo te seguraram. Sua jornada está apenas começando. Clique agora no vídeo que já está na sua tela. A próxima mensagem pode ser exatamente o que vai abrir o seu próximo nível de entendimento e transformação. O seu tempo é agora, e tudo começa dentro de você.